Estamos iniciando mais um programa A Porta da Graça, programa produzido pela Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde. E convidamos você para estar conosco nos próximos minutos, porque certamente temos uma palavra especial para a tua vida. Capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 27, 29. 27 e 29 diz o seguinte, apenas um versículo. 27 e 29 de Atos diz o seguinte: E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras. Eles estavam desejando que o dia surgisse, que o dia aparecesse. Nós encontramos dentro da palavra de Deus um texto que pouca gente percebe, mas é a grande verdade, a grande realidade, quando Salomão ele escreveu: felizes são aqueles que ainda não são. Ou seja, felizes são aqueles que ainda não vieram ao mundo. Bastou a gente vir ao mundo para a gente conhecer o sofrimento, para a gente conhecer a dor. Vocês vejam que há poucos meses aqui, deste altar, me chegou um pedido de oração, chegou aqui para os pastores um pedido de oração, para a gente orar por uma garotinha de 2 meses que estava com câncer. Com câncer, 2 mesinhos. Salomão tinha razão. Mas uma vez que a gente vem ao mundo, a vida é feita de ciclos. Ciclos. Primeira infância, a gente vai crescendo, a pessoa vai desenvolvendo personalidade, caráter, fisicamente e assim por diante. E a gente vai enfrentar grandes problemas pela frente, grandes conflitos pela frente. Problemas pessoais, problemas sentimentais, problemas no seu relacionamento matrimonial, problemas na família, problemas no trabalho, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento na casa, no lar, no trabalho. Para quem são empreendedores, o que mais incomoda o empreendedor, quando chega no final do mês e o balanço é vermelho, o desespero, os altos tributos, pagamento de funcionários, taxas aqui, taxas ali, isso nos perturba e nos incomoda. Pois bem, nesta noite, eu quero usar apenas esse versículo aqui para vocês e colocar no seu coração essa ministração, essa mensagem de vida que vem do coração de Deus. E o tema dessa ministração nessa noite é as 4 âncoras do Filho de Deus. As 4 âncoras do Filho de Deus. Quem conhece uma âncora? Quem sabe o que é uma âncora? Aquele ferro pesado, que tem as pontas, que o barqueiro tem no seu barco, ou no navio tem, para jogar no fundo do mar, para segurar a embarcação, para segurar o barco, e até mesmo para a sua proteção. Pois bem, esse texto aqui, de Atos dos Apóstolos, fala do apóstolo Paulo,
o apóstolo Paulo, que estava sendo transportado para a cidade de Roma, na Itália. Ele estava indo responder em Roma o processo que estava sobre ele, sobre si, sobre os seus ombros. E lá pela madrugada, diz a palavra que veio uma tempestade. Veio um vento forte, um vento muito forte, um vendaval. Como eu falei no começo dessa palavra, muitas vezes o teu lar está sendo açoitado repentinamente. Os teus negócios são pegos de uma maneira negativa quando você menos espera. Teus filhos, muitas vezes são filhos, mas filho é filho, e filho, há quem diga, os problemas só mudam de endereço. Só muda de endereço. E muitas vezes nós nos sentimos dentro desta embarcação, em alto mar, enfrentando a tempestade. O que o capitão desse barco faz? Para a segurança da tripulação, para proteger aquelas pessoas que estavam naquele grande barco, naquele navio, ele pega, pastor Pedro, 4 âncoras e joga no rio. Para ter segurança, para ter proteção, porque você leu comigo, e você deve lembrar que foi lido aqui, que havia muitas pedras, muitos rochedos, e era de madrugada. Imagine se eu estivesse numa embarcação desta, se você estivesse dentro de um barco, literalmente em alto mar, numa grande tempestade, cheio de pedra, certamente o barco iria se desfazer com as pancadas. Eles lançam 4 âncoras. Aqui que eu quero dizer para vocês, âncora tem um simbolismo muito forte na área cristã, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Uma pergunta aqui, é pela fé. Mesmo que o teu barco esteja sendo açoitado nessa noite, os problemas estão contra você, está tudo contra você. Mas existe um Deus que é a nossa âncora maior, que está conosco. Quem precisa de proteção aqui para o seu barco, para a sua embarcação? Dá para você aplaudir com alegria? Pela fé, pela fé. Ainda que tudo diga não, esteja tudo errado na tua vida, mas pela fé. Não foi a mulher lá que tinha perdido o filho? Quando o profeta manda o seu mensageiro, pergunte para ela lá, como é que ela está? O filho dela estava morto. O menino tinha morrido, mas ela disse, está tudo bem. O filho estava morto, mas ela dizia, vai tudo bem. Talvez os teus negócios estejam mal, mas profetize nessa noite pela fé, está bem em nome de Jesus. Talvez a tua saúde não esteja legal, mas diga, está bem em nome de Jesus. Talvez o teu casamento não esteja bem, mas profetize, vai bem em nome de Jesus. Talvez a tua empresa não vá bem, mas você profetize pela fé, vai bem em nome de Jesus. E eu quero te mostrar aqui nesta noite as 4 âncoras do Filho de Deus e da Filha de Deus. É interessante, hoje quando eu estava estudando a Bíblia, algo me veio na cabeça, sim, se você perguntar para qualquer ser humano nesse planeta Terra, a pessoa vai dizer, eu sou filho de Deus. Mas na verdade, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? A Bíblia fala assim, coronel, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Na medida que você vai ouvindo a palavra, a tua fé vai ficando forte, vai ficando fortalecida, Deus vai trabalhando e agindo no teu coração. Filho de Deus precisa ser regenerado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, doutor, que convence o homem do pecado, do erro e do juízo. Quem acredita aqui no poder do Espírito Santo? Vamos aplaudir. Ele está conosco nessa noite. Pastor Pedro, nesse último domingo, nos 2 cultos, pregou sobre o Espírito Santo. Eu lembro que você pregou Salmo 133 e falou do poder da comunhão e da harmonia. O pastor pregou aqui domingo, no primeiro e segundo culto. Pois bem, 4 âncoras do Filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Quantas mil? A Bíblia fala, tem criaturas de Deus, porque o homem é criado à imagem, à semelhança de Deus, a semelhança de Deus. Criaturas de Deus. Quantas criaturas que estão aí presas aí? Que mataram meia dúzia de gente, que furtaram, que roubaram, homicídio, um atrás do outro. Filho de Deus não comete tais atos, tais práticas. Filho de Deus é aquele que tem o seu nome colocado no livro da vida, que um dia precisa aceitar Jesus no seu coração. Filho de Deus é diferente. Filho de Deus é o que você está fazendo aqui nesta noite de quinta-feira. Saiu da tua casa com todo esse frio e veio aqui participar dessa corrente, porque a tua alma clama a Deus, o teu espírito busca a Deus, o teu coração anela em relação à presença de Deus, o teu ser suspira pelo Deus vivo. Filho de Deus é aquilo que Davi disse no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o teu santo nome. Que a graça do Pai esteja sobre a nossa cabeça nessa noite, que a graça do Senhor esteja neste lugar, que a graça de Jesus esteja fortalecendo, esteja encorajando, esteja animando, esteja sustentando. Por mais fraco que você estiver, mas Deus vai te fazer forte nessa noite, e a palavra vai agir no teu coração, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se pode aplaudir com alegria mais uma vez as 4 âncoras do Filho de Deus. O que diz a palavra? Um pequeno comentário aqui. Biblicamente, a âncora sustenta a alma do homem em tempos de crise. A âncora de Deus, no sentido espiritual, sustenta a alma do pastor Pedro, sustenta a minha alma. Quando eu estava lendo esse texto hoje, eu fui fortalecido por Deus. Falei para Deus, Deus, assim como o Senhor está me fortalecendo, nesta tarde fortaleça aquelas pessoas que estarão conosco no segundo culto, que a alma de cada um tem uma âncora espiritual, que o nosso ser tem uma âncora, que a nossa fé tem uma âncora. Então, biblicamente, a âncora sustenta a alma em tempos de crise e provações durante a nossa caminhada, o nosso viver, a nossa existência. Como nos revela o texto sobre o navio onde Paulo estava, foram usadas as 4 âncoras para, terem segurança no meio da tempestade. Meu irmão e minha irmã, não tem uma outra pessoa com tanto amor para te oferecer do que a pessoa de Deus. Não tem um outro homem na terra como Jesus para te abraçar e para enxugar tuas lágrimas. A gente não conhece um outro homem que tenha tanto amor, tenha tanto carinho, tenha tanta graça por mim e por você, como tem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que você possa entender. Davi, Davi era rei, comandante, guerreiro, soldado.
Certa vez ele disse: olhei para a minha direita e não vi ninguém que me estendesse a mão. Então olhei para a esquerda e também não vi ninguém. Para trás não vi ninguém. Mas no Salmo 121 ele responde, pastor Hélio querido: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o coração do comandante Davi responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse Deus está aqui nesta noite. Esse Senhor está aqui nesta noite. A presença de Deus está conosco. Ele está fortalecendo a minha fé e a nossa fé. E olha aqui a primeira âncora do Filho de Deus. Qual é a primeira âncora, pastor Irineu? Biblicamente falando, o irmão João falou agora há pouco aqui. A primeira âncora do Filho de Deus chama-se oração. Oração. É orar e praticar ação. Oração é isso, é orar e praticar ação. Eu preciso ter ação, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que me mexer, tenho que trabalhar, mas eu trabalho debaixo da bênção do Senhor nosso Deus. A primeira âncora, a oração. Olha aqui, ó, no livro de Jonas, isso aqui é fantástico. Estava lendo a Bíblia hoje, preparando esse texto para vocês, e digo: meu Deus do céu, como eu estou longe de ter problema na vida. Se nós juntássemos todos os nossos problemas aqui, dificuldade da vida, todo o nosso caminhar, não daria, olha, acho que 10% do que esse cidadão passou aqui, ó, estudando a Bíblia. O que fala? No livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, diz assim, Jonas falando: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aonde que estava Jonas quando clamou? Hein? Aonde que estava Jonas quando buscou a face de Deus? Aonde que estava Jonas, pastor Ângelo, quando ele fez essa oração, essa prece? Estava na barriga, no ventre do grande peixe, no fundo do mar. No fundo do mar. Muitas vezes você se sente como Jonas, dentro de um grande peixe, lá no fundo do mar. Por isso que ele disse: do ventre do inferno clamei ao meu Senhor, e Ele respondeu a minha oração. Se pode aplaudir a Deus. Que Deus seja exaltado, honrado e glorificado. Jonas, ele tinha uma âncora. E qual foi a âncora que ele tinha? O poder da oração. O poder da oração. Qual que é o versículo-chave deste culto? Qual que é o versículo-chave das 3 batistas da porta da graça? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E aquele que bate na porta, a porta se abre. E de que maneira a gente faz isto? Pelo poder da oração. Pelo poder da oração. Todos os meus problemas devem ficar no altar de Deus. Inclusive tem uma canção maravilhosa, quando tudo deixares no altar. Uma canção lindíssima. Quando tudo deixares no altar, ou seja, eu chego na casa de Deus e deposito o meu problema ali, sabendo que Jesus é o meu advogado, e advogado maior, e advogado por excelência. Então a primeira âncora do Filho de Deus, não esqueça, é o poder da oração. A segunda âncora do Filho e da Filha de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Busque força para ler a palavra. A palavra é lâmpada, não é assim? Para a nossa vida, luz para os nossos passos, para os nossos caminhos. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra conforta, a palavra alimenta, a palavra traz força para a gente.
A palavra traz revelação para a gente. Quando você tiver um problema, irmãos, não bata de porta em porta, porque às vezes a gente, como diz o gaúcho, a gente cai do cavalo. A gente cai do cavalo. A gente busca conselhos muitas vezes em pessoas erradas, que não estão capacitadas, não estão habilitadas para trazer conselho para nós. Mas quando você lê a palavra de Deus, não tem como dar errado. A palavra é reveladora. A palavra, ela sustenta. A palavra, ela abre a nossa visão. A palavra nos revela qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a sua vida, para com a nossa vida. Irmãos, tudo que a gente faz deve estar fundamentado na palavra de Deus. A palavra é palavra. A Bíblia diz assim, no começo, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, ele se fez carne, e a carne que Jesus saiu lá da presença do Pai, se tornou carne, pessoa humana como eu, como você, e através de Jesus, a gente viu a luz poderosa, a luz que ilumina, a luz que brilha sobre a nossa vida. E se você for lá no último livro da Bíblia, você vai encontrar que Jesus é a palavra viva, a palavra maravilhosa, a palavra que protege, a palavra que convence, a palavra que alimenta, a palavra que realiza o sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Quem recebe esta palavra, diga amém. A palavra está aqui, a palavra está entre nós. A palavra está conosco nesta noite. A segunda âncora para a vida do cristão, para a vida do filho e da filha de Deus. A terceira âncora que Deus nos revela, nós encontramos no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A terceira âncora é a esperança. A esperança. Quer ver uma coisa aqui? Vou falar. Será que você não tem esperança de ver a tua família melhor, mais abençoada? É uma esperança. Será que você não tem esperança lá no futuro, lá no porvir, lá na frente da tua empresa ser melhor do que é hoje? Será que você não tem esperança de ver os teus filhos abençoados? Será que eu não tenho esperança, como eu sou pai de 2 meninas e um menino, e tenho hoje, pela graça de Deus, 5 netinhos, eu tenho esperança que os meus netos conheçam profundamente a Deus um dia. E Timóteo está ensinando, nesse texto aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 10, diz ele, por isso trabalharemos e lutamos, pois esperamos em Deus, nosso Salvador, principalmente o Deus dos fiéis. Você trabalha, meu irmão, eu trabalho, nós trabalhamos, e nós lutamos, e nós guerreamos, e nós pagamos um alto preço, mas o Deus daqueles que estão debaixo dessa proteção, que estão com a âncora do céu, que estão com a bênção de Deus, Deus é âncora para a tua vida. Você pode dizer um amém com alegria mais uma vez, e vamos aplaudir Jesus. E para finalizar, a quarta âncora, pastora Jane, que a Bíblia me mostra, que a Bíblia nos mostra, para o cristão, para cada um de nós, é a nossa fé. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não faz nada. Sem fé a gente não é ninguém. Irmãos, olha o que a Bíblia fala sobre a quarta âncora. Mateus, veja a importância da fé. Mateus 17, 20 diz assim, olha aqui, não fique triste, e nem chateado, e nem frustrado, se o teu coração responder assim nessa noite, mas a minha fé é insignificante, eu não tenho fé, minha fé é pequenininha. Olha aqui para consolar o teu coração, para te animar e para te encorajar. O que diz Mateus 17, 20? Se a nossa fé,
mesmo sendo do tamanho de um grão de semente de mostarda, podemos transportar montes. Irmãos, Jesus ele preveniu a igreja que esse mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás, o diabo, está escrito isso na Bíblia. Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas por que Jesus venceu o mundo? Por que Jesus tem vencido Satanás? Por que Jesus venceu Satanás? Para que eu seja vitorioso. Deus está aqui mais do que vencedor. Portanto, desenvolva, trabalhe com a tua fé, e você vai sair daqui nesta noite super abençoado. Que bom que nós tivemos a sua atenção por esse tempo e temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso, eu gostaria de convidar você para vir nos fazer uma visita aqui na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos cultos todos os dias, especialmente preparado para você e sua família. Queremos orar neste momento pedindo a bênção de Deus para você, que você possa ir no seu lar, onde você está nos acompanhando, que você possa se concentrar agora e receber a bênção de Deus na tua vida. Querido Pai Celestial, nós queremos neste momento te agradecer por tudo aquilo que tu, Senhor, tens dado e falado ao coração dos teus filhos. Queremos pedir neste momento a tua bênção e a tua graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que neste momento, Senhor, cada um que está conosco nesta oração receba a tua bênção e o milagre que precisa, porque nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de milagre e sabemos, como Jó falou, tudo podes. Por isto, abençoa os nossos ouvintes e telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.